e a futura pastora, com seu esposo, o pastor Anderson, amém? Amém! Aleluia! Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, amém? Muito bom. Antes que eu diga qualquer coisa, alguns até já notaram, já perceberam, mas eu faço questão de fazer um agradecimento especial. Vocês gostaram? Bem. Quero agradecer a Deus o carinho desse presente. Vou confessar algo para vocês que vocês não sabiam. Esse é o primeiro terno que eu ganho. Nunca tinha ganho. Ficou bom, né? Ficou ótimo, né? Que bom. Quero agradecer a Deus que o Senhor venha acrescentar, venha multiplicar isso em bênçãos na sua vida, na vida da sua família. Amém? Os sonhos e projetos de cada um. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa semana aconteceu alguns episódios comigo, até com alguns amados aqui na igreja, que Deus me fez ter certeza, convicção, que era isso que Ele estava falando comigo e que eu ministrasse do coração dele, falou ao meu coração para a igreja dele. Nós vivemos nos últimos dias um mundo onde as pessoas elas têm vivido de uma forma muito egoísta, muito egocêntrica, dentro das suas necessidades. Claro, se você está dentro de um vulcão, dentro de uma onda, de uma revolta, naquele momento você não vê outra coisa a não ser sair daquela situação, sair daquele problema. E quando a gente está envolvido numa situação, num problema desse, é normal, é natural a gente querer sair daquela situação. E por isso, o que acontece comigo? Automaticamente eu só penso no meu problema, eu só penso em mim. Então nessa hora eu passo a ser uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta, porque eu só consigo enxergar o meu problema. Mas aí é o X da questão. Acontece que eu começo a enxergar, você viu a expressão, a conotação que eu coloquei? O meu problema. Aí é onde está o X da questão. Eu começo a enxergar como se aquela situação fosse minha. E às vezes até a gente compartilhando, ou às vezes até pedindo ajuda para alguém, a gente fala, irmão, eu estou com um baita de um problema. Às vezes eu chego até a citar que é o meu problema, e eu esqueço que eu tenho um Deus, que Ele é poderoso, e que Ele está acima de qualquer problema. Amém? Amém. E por isso, o que acontece comigo? Automaticamente, recai sobre a minha vida algo que entristece o coração de Deus. Eu deixo de amar as pessoas, eu deixo de olhar as pessoas como Deus quer que eu ame e como Deus quer que eu enxergue. Então foi isso que o Espírito Santo falou comigo esses dias. Na realidade já tem algum tempo que Deus vem falando comigo. Irmãos, eu aprendi uma coisa. A gente começa a enxergar a necessidade da população, do público, das pessoas, mediante como você vê o estado que ela vive, como você vê onde ela se apresenta. E uma das coisas que eu comecei a enxergar isso há praticamente 8 anos atrás, aliás, praticamente não, há 8 anos atrás, quando Deus nos trouxe para nós fazermos a primeira célula aqui em cima dos Airacês, na casa da irmã Rosângela. Eu comentei isso com a minha esposa, e esses dias até conversando com ela, eu falei para ela assim, você lembra quando nós fomos fazer a primeira célula lá, depois quando nós chegamos, irmãos, eu nunca tinha vindo no Zaire, eu não sabia nem onde ficava o Zaire, estou sendo sincero para vocês. E aí quando nós viemos, eu falei, amor, deixa eu falar algo para você. Quando nós chegamos em casa, da primeira reunião de célula, na casa da irmã Rosângela, não é? E foi uma reunião maravilhosa, que nesse dia, para vocês terem noção, na primeira reunião tinha 12 pessoas. Glória a Deus.
ali eu vi que realmente Deus tinha um mover nas nossas vidas nesse lugar. E aí eu comecei, quando eu cheguei nesse lugar aqui, eu falei, Deus, eu sei que ali é o Senhor que vai fazer, porque eu condição não tenho, e eu já vi que aquelas pessoas também não têm condições, principalmente na área financeira. E aí Deus começou a falar comigo, a trabalhar comigo durante todo esse período, e até trabalhar na minha vida de maneira que eu nunca tinha experimentado antes, na vida financeira. Eu fiquei desempregado, e esse desemprego, Deus começou a falar comigo para eu enxergar e entender e viver a necessidade financeira que as pessoas também viviam aqui. Você percebe como Deus trabalha na nossa vida? Percebe? Situações que às vezes a gente fala assim, né, que a gente tem aprendido que não é por quê, mas para quê. E aí Deus começou a falar no meu coração sobre isso. Mas o que eu quero falar para vocês terem noção, talvez eu esteja hoje, de todas as ministrações que eu já fiz, eu esteja fazendo a ministração mais rápida que eu já fiz em toda a minha vida. Esse aqui é o esboço da minha ministração. Vocês terem noção. Glória a Deus. Agora deixa eu falar algo para você que Deus falou comigo sobre isso. Eu, quando estava fazendo teologia, existe uma matéria, talvez aqui não tenha alguém que fez ainda, mas existe uma matéria que chama hermenêutica. E essa matéria é uma matéria fundamental para a gente conhecer a palavra de Deus. Existe outra matéria chamada homilética. Essa matéria é onde a gente aprende algumas técnicas para fazer um esboço de uma ministração, que auxilia o pregador, o ministrador, como você esboçar uma ministração. E aí eu falei, Deus, como é que eu faço isso agora? Eu tenho esse conhecimento, tenho essas ferramentas práticas para desenvolver essa ministração. Mas, irmãos, sabe quando Deus vai colocando as coisas dentro de você, no seu coração, e você não consegue transcrever, ou seja, você não consegue passar isso para o papel? Eu fiquei assim. Eu falei, Deus, mas como é que você quer falar comigo? Como é que você quer falar para a tua igreja se eu não consigo nem o que o Senhor fala comigo dentro de mim, eu não consigo passar para o papel? Porque, irmãos, tem uma passagem na Bíblia que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a gente aprende nessa matéria que tem um ministrador que ele faz o esboço, né, o esqueleto da ministração, e tem aquele que ele faz conforme a direção do Espírito. E nessa noite eu vou pela primeira vez exercitar na direção do Espírito Santo de Deus. Mas para nós falarmos alguma coisa, abra a sua Bíblia em João 3,16. Um versículo, uma passagem que praticamente, se você perguntar a qualquer crente, qualquer novo convertido, ele sabe que é muito conhecido. João está lá no Novo Testamento, né? E deixa eu procurar também aqui. Está depois, antes de Atos e depois de Lucas. Obrigado, circulador Anderson. Lá no Novo Testamento, João 3,16. Um versículo que já tem algum tempo de evangelho, conhece ele de cor salteado, que diz assim, todos acharam? Amém? Diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, em algumas traduções diz seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus, 17, por Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Amém? Feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra, Deus. Eis aqui a tua igreja, o teu povo. Senhor, eu me coloco diante agora, Senhor, da tua mão, do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa, Senhor, de uma maneira muito prática, clara e objetiva, falar aos corações aqui presentes da maneira que o Senhor falou ao meu coração, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já
Cumprimentou o irmão que está do teu lado e já deu um abraço nele hoje? Então fique de pé, toda a igreja. Vamos fazer um exercício físico e espiritual. Abraça seu irmão e diga o quanto ele é importante para Deus e para você. É gostoso, né? A gente se abraçar, né? O abraço, existem os grandes psicólogos, né? E é bíblico também, que ele traz a edificação para o corpo e para o espírito. Amém? E quando você abraçar alguém, até como a minha esposa falou domingo passado até sobre o abraço da irmã Jade, que está lá embaixo hoje na classinha, com as crianças. Quando você abraçar alguém, abrace não com o seu abraço natural, mas com o abraço de Deus para a vida daquela pessoa. Amém? A palavra de Deus lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que Deus fez pelo mundo? O que Deus fez? Amor. Se você está anotando, eu gostaria muito que todos anotassem, que vocês compartilhassem essa palavra durante a semana na célula. O título dela que eu encontrei é: que tipo de amor eu tenho vivido? Irmãos, existem algumas classes de amor, que é o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, né? Que é o amor de sentimento, principalmente no lado sexual, né? O amor eros. Existe um amor filial, que é o amor de Cristo, né? Que nós temos que ter de uma forma incondicional, que Ele tem conosco, e nós temos que ter esse amor filial. Existe um amor ágape, que é o amor de pai para filho, de mãe para filho, que é o amor maternal, fraternal, amor de família. Existe o amor também de amigo, aquele amor que você sente por um amigo, por uma pessoa. Mas existem dois tipos de amor, e é por isso que Deus falou comigo esses dias. Tem falando já há muito tempo, e de uma forma muito prática nessa semana, que existem dois tipos de amor que nós estamos vivendo hoje nos últimos dias: o amor falso e o amor verdadeiro. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo: que tipo de amor que eu tenho vivido? Será que é um amor falso? Ou será que é um amor verdadeiro? Porque você já sabe um ditado popular que diz aí fora que o amor e o ódio, eles andam juntos, eles andam paralelos. Você já viu aquela pessoa que casa, tem filho, vive uma vida uma do lado da outra, constrói sonhos, e de repente, por alguma razão qualquer, às vezes até situações, motivos fúteis, ela simplesmente se separa e passa a odiar aquela pessoa. Odiar. Ódio mortal. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço, irmãos. Conheço pessoas que vivem uma vida, 30 anos, com a mesma pessoa. Tem filhos que já é casado, que já deu um neto, que tem as suas vidas já toda independente, e eles já estão numa fase de idade, simplesmente por problemas fúteis. Deixa eu falar para vocês um motivo: uma mensagem errada que veio no celular dela. Você dá para imaginar um negócio desse? Ele se separou depois de 30 anos de casado, porque veio uma mensagem errada. Sabe aquilo que essas operadoras de telefonia faz? Você liga para um número e cai em outro. Alguém já deve ter acontecido aqui, eu vou perguntar vários, já aconteceu comigo. Você recebeu uma mensagem, esse número, conhece esse número? Aí você liga: quem é você mesmo?
Oh, você não é fulano? Não, você se enganou, não é errado. E um equívoco mesmo. E por causa de um equívoco desse, ele não quis nem saber. Foi separação. Aí eu fiquei me perguntando e estava assim falando para Deus. Eu falei, Deus, que tipo de amor será esse? Porque você vive uma vida com uma pessoa, você constrói sonhos com ela, e de repente você joga tudo abaixo por causa de uma situação fútil que ele mesmo poderia até ir atrás, correr atrás para descobrir se aquilo mesmo procedia ou não, se era verdade ou não. E se ele confia nela, depois de 30 anos, ele não chegava a um ponto desse. Mas acontece. Pessoas que estão na igreja e de repente está tudo a mil maravilha. Não, eu amo Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, na primeira dor de barriga, ela sai correndo, vai embora. Abandona tudo, pula do barco e ó, dá no pé. Que será que tipo de amor eu estou vivendo, irmãos? E o Espírito Santo começou a falar comigo nesses dias. E aí Deus me levou nessa passagem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, irmãos, sabe o que é isso? É um amor incondicional que eu e você temos que ter. É o amor que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros. É o amor que Deus quer que nós tenhamos pelas vidas perdidas lá fora. Agora, se esse amor não for de tal maneira na minha vida, na sua vida, nós estamos aqui simplesmente ocupando espaço dentro de um salão, ocupando cadeira. Mas eu tenho certeza que no coração de cada um de vocês habita esse amor de tal maneira, que é o amor incondicional que o Senhor nos trouxe aqui para nós amarmos essas vidas que estão aí fora. Amém? Glória a Deus. É isso. É dessa maneira que o Espírito Santo começou a mexer comigo, a falar comigo. Depois nós vamos ler em Romanos 12. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos também está no Novo Testamento, mais para frente de João. Está lá em Romanos 12. Vamos ler Romanos 12. Vamos ver o que é que fala Romanos 12 sobre o amor. Isso, irmãos, isso mexeu comigo esses dias. E eu queria falar para você em 4 áreas fundamentais que nós precisamos exercitar o amor. Romanos 12. Só você ir para frente um pouquinho de João. Vá para frente um pouco, você cai em Romanos. Romanos 12. Estou vendo que tem, hoje nós estamos com um número bastante reduzido, está faltando bastante gente, mas eu creio que onde elas estiverem, Deus vai estar abençoando a vida delas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que é para isso que Deus tem nos levantado aqui, e é para isso que nós somos família. Para se as pessoas aqui não receberem por alguma necessidade, por alguma limitação que está presente na célula, eu gostaria muito que você abraçasse essa pessoa do mesmo jeito na unção, na graça que você está nesse lugar aqui nessa noite, durante esse culto, e que você seja canal, boca de Deus na vida dela, para ela receber de Deus essa passagem também. Amém? Todos acharam? Portanto, irmãos, isso Paulo fala na igreja de Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas minhas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça me foi dado, e digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva.
Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a o faça com alegria. O 9, que me chamou mais atenção, diz assim, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraterno. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo, do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem que Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça e dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Repita comigo: vençam o mal com o bem. Com o bem. Irmãos, quando Deus me levou a ver essa passagem, eu olhei aqui e falei: Deus, eu enquadro em todo esse capítulo de Romanos 12 aqui, tudo praticamente eu enquadro. E aí Deus começou a falar comigo que tipo de amor eu estou desenvolvendo, para começar, dentro da minha própria igreja, dentro da minha própria célula, que é o meu lar, a minha família, os meus filhos e a minha esposa. Que tipo de amor que eu estou desenvolvendo com ele? Será que é um amor egoísta, por exemplo? Como a gente vê em muitos casamentos, em muitos casais como esse que eu falei agora. Esse rapaz, eu conheço ele é um encarregado lá na empresa que eu trabalho. Já tem a cabeça branca, que nem eu. E ele conversando comigo, compartilhando, inclusive eu falei do nosso curso de casal, falei de Jesus para ele, chamei ele já para ir para encontro, já chamei ele para desafiar ele, falei assim: se você quer ainda manter o seu casamento, se você ama a sua esposa, se você ama a sua família, se você sabe que ali foi dado por Deus para ser bênção na sua vida, você pode lutar até as últimas forças, porque Deus é capaz de te dar essa condição. Se você quiser, eu estou disposto a te ajudar nisso. Eu falei para ele: mas não jogue a toalha, não largue tudo. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo: que tipo de amor eu tenho sido como marido, como pai? Será que eu sou um marido egoísta com a minha família? Será que eu sou um pai egoísta com os meus filhos? Mas que tipo de egoísmo eu posso ser com a minha esposa, com os meus filhos? Eu tenho eles que eu posso usar como interesse qualquer, como muitos usam. Às vezes o egoísmo até, sabe o que é? Muitos maridos, que eu creio que em nome de Jesus aqui não tem esse tipo de marido, aquele marido egoísta, autoritário, que ele chega em casa, trabalha o dia inteiro, mas a mulher também ficou super atarefada o dia inteiro, até para pagar a conta, resolveu um monte de coisa até para ele também, e quando ele chega em casa ele não tem coragem de auxiliar ela num pequeno detalhe, no mínimo levar até a sua toalha para tomar banho, ou a sua cueca. Não, ele fica lá sentado, com o controle na mão: me dê isso, me dê aquilo, faça isso, faça aquilo. Irmãos, isso é egoísmo. Usa a mulher, usa o casamento, usa a família em benefício próprio, de forma egoísta. Não pensa na sua esposa, não pensa nos dias de dificuldade dela, que toda mulher tem. Todo mês tem aquele mesmo período
de dificuldade que a mulher fica, o sistema metabólico dela todo altera quando ela está no processo. E nem isso ele tem condição de reparar, de olhar, porque ele é totalmente egoísta. Isso não é amor, isso é um amor egoísta, isso é um amor falso. Porque se for um amor verdadeiro, ele faz qualquer sacrifício, ele faz qualquer situação, mas ele abençoa a vida dela, ele ajuda ela, ele auxilia ela. A Bíblia diz que a mulher sábia constrói, mas o homem que não é cabeça, não sabe ser sacerdócio, ele está em dívida com Deus e com a sua família e com a sociedade. Porque às vezes tem filho que ele não sabe educar, não sabe ensinar, e vai ser um marginal lá fora. Por quê? Porque deixou de cumprir com o seu papel de pai, de marido, que não pensa em si, que não é egoísta, que não tem um amor egoísta. Nós precisamos aprender como igreja, como marido, como pai. Nós precisamos aprender. Está escrito lá em Efésios: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Quem é que Jesus fez pela igreja? Quem é a igreja? Somos nós. É o mundo. O mundo, figurado aqui na palavra, são as vidas, são as pessoas. São as pessoas. Jesus amou porque deu a vida por ela. Amor pela família. Como tem sido esse amor pela família? Será que eu construo família? Eu vejo jovens hoje, e isso é maravilhoso. A gente vê aqui, até passou no jornal, sobre o curso de noivos. Glória a Deus. E a Bíblia ensina que é melhor você casar do que você viver amasiado. E a gente vê jovem, tudo construindo o seu lar, a sua casa. Glória a Deus, eu fico feliz. Meu filho fez o papel dele também, está lá, 3 anos já de casado. O nosso neto já vai fazer agora semana que vem 1 aninho, passa rápido, uma gracinha. Ele até postou lá no Facebook lá a motinha dele, o Noah sentado no sofá, brincando de motinha, uma gracinha, bonitinho. Mas se ele não teve a responsabilidade de cuidar, de zelar, aquela motinha, aquela gracinha, mas depois vai ser dor de cabeça dele. A motinha que é bonitinha, graças a Deus, que ele está colocando no Facebook lá, para todo, que bonitinho, que coisa linda. Se você não cuidar, se você não tiver um amor de verdade por ele, amanhã ele vai ser só dor de cabeça. Mas eu preciso ter a responsabilidade de aprender, de ter a responsabilidade de amar de verdade, não amor da boca para fora. Eu te amo, meu Deus do céu, das estrelas. O que você quer, meu mostrar de estrela? Na primeira coisinha errada, jararaca, que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que amor é esse? Esse é um amor falso. Por isso que nós temos 2 tipos de amor: o falso e o verdadeiro. Que amor nós estamos tendo pelas nossas famílias? Mães, como você está amando as suas filhas? Aquela mãe que só tem interesse nela, na filha, para lavar louça, para arrumar a casa, para fazer os afazeres da casa, e às vezes ela fica lá com a comadre, batendo papo, começando fiado, falando, fazendo fofoca, falando a vida alheia lá na janela, lá na esquina, lá na cerquinha, lá no cercado, lá, e deixando a filha só. Não, eu criei filha que ela trabalha em casa. É isso. Nós aprendemos uma coisa: nós não fazemos filho e não criamos filhos para a gente. Amém? Glória a Deus. Filho foi feito para ser a linhagem. E eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Como é que você quer tocar em muitas gerações, ser pai de multidões, se você não tem coragem de abrir mão do teu filho, da tua filha, para arrumar um bom esposo, uma boa esposa e continuar a sua geração? Tem que formar, tem que aprender. Mães, aprenda a edificar o seu lar, a sua casa, começando pelas suas filhas. Seja exemplo. Pai, nós precisamos ser exemplo. Eles são nossos primeiros discípulos. A nossa casa. E esse amor, é esse amor que Deus quer que eu tenha. É esse amor que Deus quer que nós tenhamos. Agora, se você não cuida da sua própria casa, que é sangue do seu sangue, é o mesmo sangue que corre na sua veia, como corre na minha veia dos meus filhos, da minha linhagem, como é que você vai amar as pessoas que estão necessitadas lá fora? Como que eu vou amar as pessoas que estão lá fora, se os que estão próximos de mim eu negligencio com esse amor? O Espírito Santo me colocou na parede assim, eu necessito. Aí vem o lado de vocês. Que tipo de amor Deus tem derramado no meu coração por vocês? Que tipo de amor Deus tem derramado no meu coração por vocês? Aquele amor egoísta, que quando eu chego
como líder, e quero ver eles crescerem. E a gente tem meta sim, porque o reino de Deus tem que se organizar. Eu tenho que primeiro prevalecer a cobrança, ou vem primeiro a necessidade de cada um? Deus começou a falar, o Espírito Santo começou a me incomodar. Nós, como somos, irmãos, nós que somos líderes, uma coisa que nós temos que ter preocupação. Às vezes a gente fala, não, ele não veio na reunião, não, ele não foi para isso, não, ele não foi para aquilo, não, ele não fez isso, não, ele não fez aquilo. Mas você já foi nele, já conversou com ele, já falou assim, meu irmão, o que eu posso te ajudar? Já viu aquelas moças que ficam no banco, né, com aquele colete, que posso te ajudar? Veste um colete desse como homem de Deus, como mulher de Deus, como líder, que tem amor pelas vidas. Pergunta para ele, você já sentou com ele para perguntar qual que é a necessidade dele, qual que é a dificuldade, a limitação dele, para você ver que de repente ele não está rompendo, porque a falha está em mim. Então, para eu ter amor por vocês, preste atenção uma coisa, para eu ter amor por vocês, primeiro eu tenho que amar Deus de verdade. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Do mesmo jeito que eu tenho um coração que ama a minha esposa, sabe? O amor de dar minha vida por ela, se for preciso, de doar sangue, de fazer qualquer sacrifício por ela. Esse mesmo amor eu tenho que ter por vocês. Porque senão eu não posso dizer que vocês são minha família. Eu não posso dizer que vocês são ovelhas dadas por Deus para eu cuidar. Vocês não têm noção como o Espírito Santo me pegou de madrugada. Eu preciso aprender a amar vocês. Porque às vezes é muito fácil eu enxergar o defeito e as qualidades. Que amor mentiroso, que amor falso é esse? Que só consegue enxergar o defeito quando não está correspondendo com a necessidade. Que amor é esse? Nessas horas, irmãos, é que nós precisamos amar. Jesus, quando chegou na cruz, naquela hora onde ele ia ser morto, naquela hora foi onde ele provou todo o amor que ele tem por mim e por você. E acima de tudo pelo Pai, em obediência. Ele falou assim, olha Pai, preste atenção, Pai, se possível for, passa de mim esse caso. Porque ele sabia que não seria fácil. Ele iria passar por duas mortes. Ele ia passar pela morte espiritual e ele ia passar pela morte natural. Sabe por que ele experimentou a morte espiritual? E quando ele falou assim, Pai, por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque naquela hora o próprio Pai e o próprio Espírito Santo que caminhava junto com ele deixou ele sozinho. Então ele passou pela mesma dificuldade, o mesmo sacrifício que eu e você. E se eu e você, irmãos, não tivermos esse amor do Senhor, nós não vamos conseguir conquistar esse bairro para o Senhor. Nós não vamos conseguir ser canal boca de Deus nesse lugar. Nós precisamos amar de forma incondicional. Não importa se a cor da roupa que ele veste, se a cor da blusa que ela está vestida não condiz com o seu gosto, mas você tem que amar de forma incondicional. Não importa. É fácil, né? A gente amar quem a gente gosta, não é fácil? Né? Aqueles que fazem o nosso gosto é muito fácil. Mas se ele falar aqui em Coríntios, amar quem? Coríntios 12, amar quem? Os nossos inimigos. Se ele tiver o quê? Fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Os nossos inimigos. Irmão, você sabe o que é isso? É o cara que pegar uma arma assim, apontar para a minha cabeça e falar assim, agora você vai morrer. Vai morrer. Eu falo assim para ele assim, ó, você pode até me matar, mas uma coisa eu te garanto, o amor que Deus colocou no meu coração pela sua vida, você pode ter certeza que esse amor eu não vou abrir mão. E se você me matar, eu peço perdão a Deus pela sua vida, pelo seu ato, e que Ele te dê a oportunidade de você se arrepender e eu encontrar com você no céu junto comigo. Amém? Amém. É isso que Deus quer que eu faça pela vida de vocês, por esse bairro, por essa cidade, por essa nação, pelo planeta. Ele me ensinou a dar a própria vida, e a própria palavra diz, dar a vida uns pelos outros. Irmãos, os mandamentos são 10, amém? 10. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus. E o segundo? Amar a seu próximo como a ti. Amar o próximo como a mim mesmo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você for ver lá em Atos, em Romanos também, diz que os 10 se resumem no segundo mandamento. Porque quando você ama a Deus,
Quando você ama seu próximo como a você mesmo, você está amando o próprio Deus. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos imagem e semelhança a Deus. Nós somos imagem e semelhança. Por isso que quando eu olhar para você, eu não tenho que olhar como uma pessoa qualquer. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu tenho que amar como Deus me vê, como Deus me olha. Eu tenho que amar, eu tenho que olhar você. Amém? Segundo, amor pela vida profissional e financeira, pelas finanças. Tem gente que não consegue se firmar no emprego, no trabalho. E às vezes o que é que ele faz? Simplesmente ele fica pulando de galho em galho. Ele não sabe que isso prejudica financeiramente a vida dele e, consequentemente, se ele for um pai de família, a vida da família. Então ele não tem amor. É um amor falso. Que ele acha que se ele ficar caçando emprego de lugar em lugar, quando isso está certo, você tem que buscar a gente. Nós temos que ter uma busca constante de melhoria, de sempre estar melhorando. Mas o que eu tenho que ser? Sábio, prudente. Esses dias eu estava conversando com meu filho mais velho, o Bruno, e acho que até comentei alguma coisa aqui com a igreja. Ele está na empresa que é a Foz do Brasil, a empresa do Grupo Odebrecht, que faz a parte de saneamento básico. E hoje, inclusive, aquelas obras que vocês estão vendo no centro da cidade aí, estão fazendo uma canalização, uma captação que vai abastecer a ETS, que é a estação de tratamento de esgoto. Está sendo feita ali do lado da Recato, da refinaria Cacoaba ali na alguma coisa, Dom João Bosco, alguma coisa assim. Aquela avenida Cacoaba, que é ali, onde tem o Tragás, ali por ali. Inclusive ele trabalha no projeto da obra lá, faz parte da parte de projetos e engenharia. E ele falando, pai, eu tenho conversado com o chefe e tal, porque estou assumindo grandes responsabilidades. Inclusive o chefe dele viaja, que não é daqui, é do Rio, e viaja e deixa ele responsável para cobrir o plantão dele e tal, para responder necessidades, deixa de vez em quando até o carro da empresa com ele tem um Nextel e tal, tudo. Mas ele falou assim, pai, mas a empresa tem horas que eu vejo que ela não reconhece que a empresa poderia melhorar a minha condição de remuneração, de salário. Eu falei, filho, preste atenção uma coisa. Quem tem mais experiência, você ou eu? Lógico, o senhor. Eu falei, então, deixa eu te falar por experiência. Eu já vivi isso. Que hoje, essa dúvida, esse dilema que você tem na sua vida profissional, eu já vivi isso no passado. Mas deixa o que eu falei para você. Você sabe o que eu colhi com isso? Que eu tentei, às vezes, até melhorar a minha condição profissional, financeira, arrumando emprego, pulando de uma empresa para outra. Sabe o que eu arrumei? Sabe o que é isso? Às vezes, uma carteira profissional, a CTPS, que é a Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social, quando você vai chegar na empresa, o pessoal fala assim, poxa, mas você não para a empresa, hein? Sabe o que é isso? É a gente não honrar, respeitar, sabe o que? Aquilo que Deus nos dá como bênção. Eu era assim. Eu não tinha a sua idade. Não, a empresa chamava, não, estou indo. Não, está pagando o quê? 100 reais a mais, 10 reais, estou indo. Não olhar as consequências. E outra coisa fundamental, preste atenção uma coisa. A palavra de Deus nos ensina o quê? Que o pouco com ele é muito. E o muito sem ele é nada. Então aprenda uma coisa. Devolver aquilo que não é seu, que é de Deus, que você estaria roubando a Deus, e você dá as suas ofertas, que é semente, para você plantar, para multiplicar financeiramente. E comece a agradecer a Deus pelo emprego que Ele te dá. Comece a fazer a sua parte, estudar, está até fazendo segundo ano de faculdade de engenharia civil, que é a área dele que ele está querendo atuar. Tá certo? Então até naquele programa do governo lá, para pagar só depois de, quando já estiver no 4º ano, então volta a começar a pagar. Amém, glória a Deus. Mas comece a honrar e agradecer a Deus pela sua vida profissional financeira que Deus te deu. Comece a avaliar como que é a empresa, a estrutura dela. É uma empresa que manda embora fácil? Não. Legal. Tem uma boa estrutura? Tem. No mercado tem. Pode. Aí fui dando pontos que você tem que avaliar antes de você tomar uma decisão que você está olhando só um ponto, mas você não está olhando o contexto. Aí eu comecei a ensinar para ele. Por quê? Porque foi o que eu vivi. Bati cabeça. Falei para ele. Falei, então não erre como seu pai errou. Fui claro, fui nítido para ele, fui sincero. Sabe por quê? Porque quando eu estou ensinando lá na frente, quando eu vou apagar, sabe o quê? Às vezes ele bateu na minha porta, pai, você tem um saco de açúcar aí? Claro que numa situação apertada eu já falei, nós somos família, e é para isso família. Sabe? Isso é papel de pai. Agora deixa eu falar uma coisa para você.
Onde está o meu coração? Na minha vida, que amor que eu tenho dado àquilo que Deus tem me dado. Como profissional, que eu tenho que abençoar a minha família, abençoar o meu lar, financeiramente. E isso envolve o contexto do profissionalismo. Será que eu me dedico para aprender, para estudar? Quando eu falo em estudar, eu me lembro até dos cursos. Será que eu estou exercitando uma ferramenta abençoada que o nosso ministério nos dá, que é fazer os cursos para aprender, para crescer, para desenvolver? Eu ontem tive reunião, irmãos, individual com o pastor Cício, que ele tem com cada discipulador, teve até com o casal, né, o Anderson e a Vanessa, e essa semana, para você ter ideia, nós agendamos pelo cronograma, era na terça-feira, aí na terça-feira, não deu, aí era na quarta, não deu na quarta, era na quinta, o pastor Almir marcou um treinamento dos filhos da paz, que vai passar até amanhã com os líderes de treinamento de discipulador. O pastor Almir reuniu todos os pastores para passar primeiro com os pastores na quinta-feira, aí desmarcou comigo. Na sexta-feira nós tivemos a reunião lá embaixo no 04, amém? Quem estava lá? Foi bênção. Eu saí de lá renovado, restaurado, cheguei lá cansado fisicamente, também que foi uma semana estressante na empresa. Eu tive a semana inteira de auditoria, externa e interna, auditoria de certificação. E vocês não têm noção do que é lidar com legislação. E aí, estava cansado, mas quando eu entrei ali, que o Espírito Santo começou a falar comigo, no que ele estava ministrando na hora que eu cheguei, eu falei: Deus, o Senhor é bom demais comigo, o Senhor é tremendo comigo. E aí Deus foi trabalhando e foi uma unção. Quem estava lá sabe que foi graça de Deus. Irmão, você acha que eu quero isso só para mim? Se realmente eu tenho o amor de Deus no meu coração, eu quero isso só para mim? Eu quero isso para todos vocês. Eu quero isso para a igreja inteira. Eu quero isso para esse bairro inteiro. Eu quero isso para essa cidade inteira. Eu quero isso para essa nação inteira. Eu quero isso para esse mundo. Que a Bíblia diz que já é um maligno. Amém? Se você crê nisso, está com fé, tem uma salva de palmas para o Senhor. Ele merece. E aí, resumindo, eu quero chegar. Aí ele me ligou. Aí nós nos falamos na sexta-feira à noite, lá na reunião no final. Ele falou: mano, vamos comer um pastel amanhã na feira e a gente faz uma. Entre nós dois, que a minha esposa não podia, dele também não, a pastora Cirlei. Não, pastor, vamos lá. Aí nós combinamos para ir no. Quem conhece ali o São Lucas, né? São Lucas, né? Aquele hospital que tem ali do lado do Jardim, qual é o nome? Me ajude aí. América, obrigado, América. Ali tinha um trailer, né? Um senhor que tem um trailer, né? E agora ele abriu um espaço, né? Um lanche bem gostoso, uma delícia. Se vocês nunca foram lá, pode ir, tá? Estou fazendo propaganda não, mas é muito bom. E aquilo que é bom a gente passa para as pessoas também. E aí nós combinamos com ele, eu combinei com ele 9 horas da manhã lá e tal. Aí quando eu estou me deslocando para lá, eu estou com o carro do meu filho que deixou comigo. Aí ele falou: meu amado, me chamou no rádio e falou: ó, aqui está fechado ainda, faz uma coisa. Se você está no meio do caminho, vamos lá para o Mineiro, padaria do Mineiro. Quem conhece? Sabor e Companhia. Nós fizemos uma reunião lá, eu e ele. Aí com pouco chegou o Tony, o obreiro Tony, quem conhece? Lá em Itapac. Aí com pouco chegou o pastor Almir, com pouco chegou a pastora Rosa. E aí, porque ali é o casarão. É ou não é? Quem vai ali está no casarão. Está pertinho, mas é espaço para o casarão. E os amados que estão ali são um casal, uma família abençoada por Deus. E trabalha muita gente também ali que é abençoada por Deus. Amém? E aí nós começamos a conversar justamente sobre isso. E aí nós começamos a ver como que Deus está movendo com relação a nós entendermos o projeto de amor que Ele tem por nossas vidas e nós temos que ter pelas pessoas. Amém? Então é assim que Deus quer que nós vejamos uns aos outros, com o mesmo amor que Ele nos ama. Por isso que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por mim e por você. Amém? O próximo é amor pela obra e pelo reino de Deus. Irmãos, eu até combinei com a minha esposa, eu pretendo não acabar muito tarde o culto hoje, porque eu sei que tem muitos aqui que estão cansados, e tem muitos até conversando com algumas pessoas que, né, esposa, e muito cansado, e nós temos vindo a uma maratona, e amanhã nós temos, né, essa semana também vai ser uma semana de maratona nossa, e nós temos que ser sábio e prudente. Então eu quero no máximo acabar esse culto hoje, 8h15 no máximo, porque Deus Ele não escolhe tempo e nem quantidade de palavras. Ele escolhe a unção
da graça dele para tocar no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí Deus começou a falar comigo. Foi uma reunião ontem com o pastor Silvio, uma reunião muito abençoada. Nós começamos a trocar ali, justamente falando sobre o que nós vivemos, nós estamos passando durante a semana, né? O que Deus está fazendo lá no Zaira 4, fazendo aqui no Zaira 6, os projetos de Deus que nós temos para o ano que vem, coisas assim tremendas, vocês não têm noção, para nós conquistarmos esse lugar para o Senhor. Amém? E eu creio que Deus nos trouxe aqui, Deus levantou o exército dele aqui, para somar com as igrejas que tem aqui, com os servos dele que tem aqui, com o exército dele que tem aqui, para nós ganharmos esse lugar para Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi algo assim tremendo, algo maravilhoso. Amor pela obra de Deus. Irmãos, tem hora que eu vou ser bem transparente, bem sincero com vocês. Irmãos, tem horas que tem situações que a gente fala assim: Deus, e agora? O que eu faço numa situação dessa? Eu dobro meu joelho e falo: Deus, eu sei que essa obra não é minha, essa obra não é nossa, essa obra não é do homem, essa obra é tua, Deus. Mas eu sou carne, eu tenho uma alma que tem horas que ela quer arrebentar, ela quer explodir. Mas aí o Espírito Santo falou comigo: onde está o domínio próprio? Onde está a temperança? Onde está a mansidão? Onde está a perseverança? E onde está o amor? Onde está o amor? Você não fala que ama as vidas? Você não fala que ama os projetos que eu tenho para a sua vida e para a família? Onde está esse amor? E às vezes a gente percebe, irmãos, que às vezes o nosso amor não é um amor que nós deveríamos ter. Eu peço perdão a Deus. Oh, Deus, me perdoa, Senhor, me ajuda a viver essa essência desse verdadeiro amor na minha vida. Porque, irmãos, lidar com o ser humano não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Agora, sabe qual que é a diferença? Eu hoje estava conversando em casa com a minha esposa, ela fazendo almoço, eu finalizando algumas coisas e a gente conversando. E eu falando para ela assim: amor, eu tenho aprendido algo que eu preciso praticar e exercitar todos os dias na minha vida. Eu fiz um treinamento uma vez, um certo tempo atrás, sobre técnicas de liderança e supervisão, gerente 1 minuto. E eu aprendi algo interessante, que aquele professor, aquele palestrante falou algo para a classe, que aquilo marcou a minha vida. Ele falou assim: tem coisas, tem palavras, tem jeitos, maneiras que nós nos colocamos às vezes para falar com as pessoas a coisa certa, mas da maneira errada. Ele estava ensinando a líderes, isso dentro de uma empresa. Ele falou assim: olha, existem expressões que a gente, como líder, com subordinado, com liderado, a gente nunca deve expressar. Como, por exemplo, você está errado. Quando você usa essa expressão com uma pessoa liderada sua, você está errado, primeiro, você já começa a apontar. Segundo, você já começa a julgar. Terceiro, você já coloca ela de um patamar inferior. Ela já se sente, ela já processa isso no seu consciente e inconsciente, no seu psicológico, ela já recebeu algo negativo. Ela já recebeu algo negativo. E aí você já criou, com essa expressão, com essa abordagem, você já criou uma barreira entre você e ela, e aquilo que você precisa passar para ela, para você alcançar as suas metas, os seus objetivos, o trabalho que depende dela, você já criou metade de barreira para que aquele resultado não aconteça. Que a pessoa já processou. O cara falou assim comigo, principalmente se for na frente de pessoas. Por isso que a gente nunca deve chamar a atenção de ninguém na frente das pessoas. E às vezes eu faço isso. Um dia desse eu pedi perdão aqui, porque na hora do auge eu passo soltei. Que é automático. Ser humano, carne, natural. E eu tenho que ter o dom do Espírito, do amor. Aí ele falou o seguinte: ó, eu vou usar uma técnica, uma dica. Quando você vê algo, por exemplo,
Aí ele exemplificou você durante a fabricação, durante um processo de um trabalho. Você chegar na pessoa, a primeira coisa que você tem que falar, para você chegar, mostrar para ela a necessidade, sem afetar o lado psicológico, o lado emocional, e você até criar uma barreira para você atingir um objetivo no trabalho, e você não deixar ela menosprezando ela, de repente até criar uma condição até de relacionamento depois com ela. E de repente a gente até mistura, né? Amizade com profissionalismo, com igreja, com liderança. Não, ele é meu amiguinho, ele é minha amiguinha. Não, deixa pra lá, não vou fazer não, porque tudo bem. Ele não vai ligar. Mas aí vem as cobranças, vem a necessidade. Aí ele explicou pra gente o seguinte: quando você vê uma pessoa fazendo algo errado, um processo, olhou, tem uma deficiência, tem uma correção a ser feita, legal. Primeiro passo, você vai começar a elogiar o que ela fez de bom naquele processo. Pô, rapaz, que legal, hein? Ó, ficou bacana, ele ficou jóia. Bom, muito bem, parabéns, viu? Tá legal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Será que não ficaria melhor se você fizesse assim, assim, assim? Você iria estar até seguindo todo o conceito de procedimento do processo, né? Dentro do procedimento operacional padrão que você tem que fazer. Será que não ficaria melhor se você fizesse assim? Você estaria até como líder auxiliando ele, facilitando o trabalho dele, o seu e o dele, e ao mesmo tempo você não iria criar uma condição até de rivalidade com seus subordinados. Por isso tem muitos encarregados, muitos líderes nas empresas que são odiados, que se pudesse, ninguém até matava, como já aconteceu. Mas por quê? Porque não sabem se expressar. Irmãos, nós fazemos isso com as ovelhas. Eu faço isso com a ovelha de Deus, que não é minha. Então eu tenho que aprender, quando chegar em você, quando ver alguma necessidade, primeiro eu usar o amor que Ele colocou no meu coração por você. Irmão, eu não tenho que falar e apontar. A gente faz até um papel, sabe de quê? De Satanás. Acusar, apontar e julgar. Aí aquilo que deveria ser bênção de Deus para a minha vida, vira maldição. Irmãos, quem convence eu e você do pecado é isso aqui, olha. O que é isso aqui? A palavra? A palavra de Deus. É isso aqui, a luz da verdade, que vai me convencer eu e você. Vai mostrar o que eu e você precisa. Quando eu vou conversar com alguém, orientar alguém, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz? Vamos lá, vou te ajudar. O que ela fala? Ela me diz que eu tenho que fazer assim, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. Vamos lá. Vamos até exercitar o que está escrito aqui, ó. Façam todos, olha lá, 12 e 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Nunca procurem o quê? Vingar-se. O que é vingança? Justiça própria. Justiça própria. Quantas das vezes nós queremos fazer justiça própria? Eu quero fazer a justiça própria. Não, ele não está produzindo, ele não foi obediente, foi rebelde, demonstrou ser um líder, isso aqui não tira ele de fora. Não está mais. Não faz mais parte. É assim que a gente faz. É assim que a gente age. A esposa não cheguei em casa, a comida não estava pronta, não fez isso, aquilo. Está fechado. O parquinho está fechado, hoje não tem brinquedo. A esposa faz a mesma coisa. O marido não fez, ia comprar isso para ela, comprar aquilo, não entendeu? Também está fechado, não tem mais. Vingança. Justiça própria. Não é, irmão? Se eu ser sincero. Agora, que amor é esse que eu tenho por ela, que eu tenho por ele? De abrir mão das minhas vontades, de abrir mão do meu eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Você abre mesmo? Você tem certeza que às vezes o que a gente canta, você tem noção do conteúdo, das palavras que a gente às vezes até, através do louvor, a gente adora a Deus? Tem noção? Precisa aprender um pouquinho, irmãos, para a gente ver os conceitos de muitas coisas na nossa vida. E aí a gente quer fazer justiça própria, a gente não quer amar como nós temos que amar. Abrir mão do eu, abrir mão das vontades do ego. Eu estava conversando com uma pessoa esse dia, eu falei para ela assim. Ela falou, mas porque minha esposa isso, porque minha esposa aquilo. Eu falei, porque ela não sai do computador, não sai desse tal de Facebook, às vezes eu quero sair com ela e tudo e tal. Então eu falei assim, quantas das vezes você já comprou um presente, uma roda, pelo menos, que toda mulher gosta, você já chegou em casa e já ofereceu para ela? É presente.
Rosa. Pois é. E quer conquistar a mulher. Quer ter um bom relacionamento. Não cultiva um relacionamento. Líderes, será que nós estamos cultivando o relacionamento com os nossos liderados nas nossas células? Liderados, será que nós estamos cultivando um relacionamento com os nossos líderes? Para a gente ligar para ele? Somente ele que tem que ligar para mim ou eu tenho que ligar para ele? Meu amado, eu estou ligando para te dizer que você é uma bênção de Deus na minha vida. Que o Senhor te deu uma semana para a sua família de bênção de Deus. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Que eu te amo, independente das dificuldades, das situações, eu te amo. Será que você tem feito isso pelo seu líder? Líder, será que eu tenho feito isso por você? Ligar para você, falar com você? Tudo isso o Espírito Santo me cobrou. Tudo isso o Espírito Santo falou comigo. Que eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Aí eu demonstro se eu tenho amor pela obra de Deus ou não. E por final, amor pelas vidas. Amor pelas vidas, irmãos. Irmãos, se nós não entendermos que eu fui chamado, que você foi chamado, para abrir mão dos sonhos, para abrir mão das vontades, para ganhar as vidas que estão indo para o inferno lá fora. Preste atenção uma coisa. Eu vou simplesmente ficar vestido aqui de terno bonitinho, senão vocês me deram, amei muito, viu? Mais uma vez, obrigado. Todo evento bom que tiver, eu vou vestir, vou dizer, foi os meus filhos espirituais que me deram. Foi a igreja dos Airacês. Glória a Deus. Dizem que tem orgulho santo, será que é verdade? Obviamente. Coisa nenhuma. Isso é a graça, o amor de Deus no coração de vocês, pela minha vida, pela vida da minha família. Irmão, se nós não tivermos um amor verdadeiro, genuíno de Deus no meu coração, no seu coração, nós não vamos ganhar esse bairro para Jesus. Nós não vamos trazer vidas para Jesus. Inclusive, eu estou desenvolvendo com alguns pastores alguns projetos que nós vamos começar a usar como modelo em várias comunidades de bairro para evangelismo, fora esse Filhos da Paz. Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa, falou com ela, vocês, olha, não tem noção a explosão que vai ser esse projeto de Filhos da Paz. Vocês não têm noção. Para vocês terem ideia, nós já estamos sendo solicitados por uma liderada nossa que foi morar lá em São Paulo, que ela mora hoje em Tatuapé, e ela continua no casarão. Olha que fidelidade. Ela foi para o Tatuapé, irmão, mas ela continua no casarão. Ela falou assim, eu estou em Lima, eu não consigo me ver em outra igreja, já fui em várias. Às vezes até começo a ir e tal, mas tem um negócio, não sei. Eu falei, amada, nós não somos melhor nem pior do que ninguém, nós somos iguais. A diferença é que nós somos o nosso jeito, casarão de ser. É ou não é? A gente chega, irmãos, eu já vim de outro ministério, e não era assim. De você chegar, já foi logo agarrado, beijando, abraçado, pá. É o nosso jeito. É ou não é? Sim ou não? É. Isso cativa. Quem não gosta de ser abraçado? Quem não gosta de ser beijado? Eu mesmo sou carente de abraço. Minha esposa, deixa eu contar um segredo, ela está lá embaixo, ela não está aqui. Depois você não fala para ela, não tem não. Senão a gente vai conversar depois. Às vezes ela faz alguma coisa assim que ela pula um pouquinho assim do que a gente conversou, acordou. Eu falei, eu acho que eu estou precisando enquadrar você nos rigores da minha lei. Você sabe qual a lei que é? Você sabe qual que é a sua penalidade? Eu vou beijar você de manhã, de tarde e de noite. A penalidade dela é eu beijá-la de manhã, de tarde e de noite. Essa é a pena para ela. Estou falando isso para dar uma quebra de gelo aqui. Mas irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós não tivermos um coração cheio do amor de Deus por essas vidas lá fora, irmãos, nós vamos ficar aqui, vindo todos os domingos, sentando nos bancos. Chega aqui, a gente adora, irmãos. Aliás, glória a Deus, viu? Parabéns à discipuladora Vanessa, aos irmãos, à forma de adoração, como o pastor Silvio falou, nós não temos uma banda, nós temos um coral celestial, amém? Aleluia! E é isso que vai incomodar o inferno. Agora deixa eu falar algo para você. Tudo uma questão de posicionamento. Nós precisamos arregaçar a manga e ir lá fora, com o amor de Cristo, pagar o preço. Às vezes nós queremos um bom casamento, queremos um bom esposo, uma boa esposa, bons filhos, queremos um bom emprego, com um bom salário, com um bom isso, com um bom aquilo, tudo de bom. Mas a gente não quer pagar o preço.
Mas tudo tem um preço, nós precisamos pagar esse preço. E eu já falei para Deus, Deus, se foi o Senhor que me deu esse ar que eu estou respirando, esse fôlego de vida que é a vida que eu vivo hoje aqui, então porque ela não me pertence, ela te pertence. Então faz dela, porque ela é tua, faz o que quiseres. Toma as tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que às vezes nos últimos dias, eu sei que não tem sido fácil para nós vivermos no dia a dia, com problemas seculares, com problemas com o esposo, com o filho, né? Problema financeiro, né? De desemprego. Fala nisso, deixa eu saber uma coisa, quem está desempregado aqui? Quem está desempregado? Glória a Deus. Está todo mundo trabalhando? Salve Paulo, mas amados, eu sei que as dificuldades, as necessidades nos faz a gente ficar cego, nos limita a enxergar esse amor que Deus tem por nós, que é esse mesmo amor que Ele quer que nós tenhamos pelas pessoas. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido, preste atenção uma coisa muito interessante. O mundo aí fora, que é Satanás, ele machuca, ele fere as pessoas, mas a igreja mata. Você sabe por que a igreja mata? Porque no lugar onde as pessoas deveriam ser abraçadas, deveriam achar guarida, abrigo, apoio, né? Achar ajuda, às vezes a gente sabe o que a gente faz com as nossas atitudes, às vezes até de falta de amor, às vezes de religiosidade, a gente começa a afastar as pessoas da igreja. Irmãos, preste atenção uma coisa: se eu não tenho amor, se eu não tenho o amor de Cristo por vocês, eu não vou ter esse amor, como eu falei no começo, pelas pessoas lá fora. Nós precisamos amar em primeiro lugar aqueles que o Senhor nos deu. Amém? Se você tiver com dor de barriga, nós estamos junto com você. A palavra de Deus diz assim: alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Está lá em Romanos. E deixa eu falar algo para você mais ainda. Preste atenção uma coisa: nós temos que ser boca de Deus, nós temos que ser canal, instrumento de Deus para fazer a diferença nesse mundo e fora. Porque se o mundo abre a boca para destruir, nós vamos abrir a boca para construir de Deus. Amém? Na vida das pessoas. Eu sei que muitos têm tido dificuldade, têm tido problemas com o filho, problemas familiares com o esposo, com a esposa, problemas no trabalho, problemas com a própria liderança. E às vezes, porque às vezes nós como líderes não nos posicionamos da maneira que Deus quer que nos posicione. Que é simplesmente pegar esse amor que jorra, que transborda dentro da gente, que é o Senhor que coloca, que isso não vem de mim, isso é dele. Isso não é para que eu possa me vangloriar, achar que eu sou melhor que isso, não, pelo contrário. Talvez eu seja até o pior de todos, mas preste atenção uma coisa: quando eu deixo esse amor transbordar de Deus dentro do meu coração por vocês, automaticamente as vidas elas vão ser alcançadas lá fora. Amém? E às vezes nós ficamos presos com coisas. Irmãos, se você vê um irmão que está em dificuldade, em problema, ore por ele e veja com ele o que você pode ajudar com ele. Veja com ele: irmãos, o que eu posso ajudar você? O que eu posso fazer na sua vida para te ajudar? Para que você saia dessa situação. Se quer algo que é pecado, irmãos, isso contraria a própria palavra de Deus, no sentido de uma situação mais grave, aí sim, o seu pastor vai ter a responsabilidade de chamar essa pessoa com amor, em primeiro lugar com amor. Por isso que nós temos que aprender a demonstrar. É você conversar, é você ensinar, explicar com amor. E aí sim, ela vai aprender dentro da palavra de Deus o que é fazer as coisas na presença de Deus. Porque todo pecado ele tem uma consequência. Deixa a consequência com ele, porque ele que vai pagar o preço, não é você. O único preço que você tem que pagar é você derramar esse amor que Deus tem dentro do seu coração pela vida dele. E nós estamos aqui para trazer a presença de Deus com esse amor, conquistando esse mundo lá fora para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, levante a sua mão. Coloque a mão no seu coração. Fala assim: Pai,
nessa noite, eu aprendi que acima das minhas vontades, que acima dos meus conceitos, da tua vontade para a minha vida, está os teus projetos para a minha vida. Por isso, Pai, me ajude a caminhar na direção da tua vontade, na direção dos teus projetos para a minha vida e para a minha família. Por isso, Pai, eu te peço perdão por todos os momentos que eu agi, que eu me comportei, que eu me conduzi fora dos teus propósitos, dos teus projetos. Eu te peço perdão nessa hora. Me ajude, Pai, a ter esse amor que o Senhor tem pela minha vida, pelas vidas aí fora. Senhor, eu te peço, me ajude, eu desenvolver, eu jorrar sobre as vidas, sobre as pessoas, esse amor que um dia o Senhor me conquistou. Por isso, Pai, eu te agradeço, porque a partir de hoje não vou ser mais eu que vou liderar a minha vida, mas o Senhor, através desse amor que o Senhor tem derramado no meu coração. Eu te agradeço por o Senhor ter feito grandes coisas como me amar. E quero que esse amor eu possa semear, distribuir, contagiar todas as pessoas que o Senhor me der para eu cuidar, principalmente a minha família, em nome de Jesus. Amém? Eu queria cantar um louvor com você para nós encerrarmos. Aliás, antes disso, deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus? Eu estou olhando aqui que todos são da casa, mas em nome de Jesus, deixa eu falar para vocês, nós precisamos ter esse amor de Cristo, de verdade, sincero, que todas as vezes que eu vim para a igreja agora, eu vou me preocupar em convidar alguém para trazer aqui, para receber de Deus salvação, cura, transformação e libertação. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor para nós encerrarmos. Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. A você, irmão. Começa a profetizar esse louvor na vida dele. O amor do homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Sim, Jesus. Leva-nos, Senhor, a ter esse amor, Deus. Todos os dias, Pai. Todos os dias pelas vidas, Pai. Enche o meu coração desse amor, Deus. Enche. Sei que tem mais. Sim, Deus. Tu tem